Quando o homem substitui Deus por outros santos. Você já parou para pensar que estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da história espiritual? Não por falta de fé, mas por idolatria disfarçada de santidade. Em pleno ano de 2025, líderes religiosos estão canalizando a memória de um jovem que morreu com apenas 15 anos de leucemia, declarando-o santo, pedindo orações a ele, como se ele pudesse ouvir, interceder, salvar. Mas a Bíblia é clara. Só Deus pode santificar. Só Ele sabe quem são os seus santos. E ninguém, vivo ou morto, pode substituir Cristo. Neste vídeo, você vai ver como a idolatria dos tempos antigos voltou com força, como o diabo está mascarando a verdade e por que quem distorce a palavra de Deus atrai um juízo, não a vitória. Fique até o final, porque sua fé pode estar em risco. A idolatria não começou hoje, ela começou no Éden. Desde o início, o inimigo tenta substituir Deus pelas criaturas. No Antigo Testamento, o povo adorava Baal, Aserá, bezerros de ouro. Deus disse com dor: "Por que maquinas imagens mudas, se eu sou Deus vivo?" Isaías 44, 9 e 10. E o pior, fez isso em nome de Deus. Pensavam que estavam honrando a Deus, mas estavam quebrando o primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. E hoje, a idolatria não usa mais monumentos de pedra. Usa nomes, imagens, orações a mortos, canalizações espirituais e o pior, em nome de Cristo. Só Deus pode santificar e só Ele conhece os seus. A Bíblia diz: "Eu sou o Senhor que os santifica." Êxodo 31, 13, Levítico 28. Santificar não é um título que um homem dá, é uma obra que Deus faz no coração. E quem são os santos? Os santos são o povo de Deus, que guardam seus mandamentos e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Não são os que jovens morreram, não são os que sobreviveram, não são os que foram canonizados por homens, não são os devotos ou beatos de qualquer outro santo que não seja Jesus Cristo, nem em cima dos céus e nem embaixo da terra. São os que vivem pela fé, obedecem à palavra e andam com temor diante de Deus. Deus não precisa de intermediar os mortos. Ele tem um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. O perigo de exaltar mortos e salvadores. Em 2025, vemos um jovem que morreu de leucemia sendo elevado a um status sobrenatural. Pessoas dizem que aparece, cura, ouve orações, mas a Bíblia é clara. Os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, 17. E Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e vida com abundância." João 10, 10. Mas a leucemia não é abundante. A morte precoce não é vitória. E um jovem morto não pode interceder por você. Isso não é honra, é idolatria. É uma criatura que só pertence ao Criador. As consequências de passar por cima da palavra de Deus. Quando o povo adorou o bezerro de ouro, Moisés cortou as tábuas, Deus enviou uma praga, milhares morreram. Êxodo 32. Quando Acabe e Jezabel promoveram Baal, veio fome, perseguição, morte. E hoje, quando as lojas exaltam homens mortos como salvadores, quando líderes distorcem a palavra para emocionar multidões, Deus não fica em silêncio. Ele diz: "Por causa da sua rebelião, trarei juízo sobre esta geração." Isaías 1:20. O juízo começa pela casa de Deus. E o preço é alto: perda de unção, divisão, apostasia, cegueira espiritual. O temor e o amor a Deus, a verdadeira inspiração. Deus não quer estímulo emocional, quer inspiração em espírito e em verdade. João 4:24. O verdadeiro temor a Deus não é medo, é reverência, é saber que Ele vê o coração, que Ele sonda os pensamentos, que Ele recompensa conforme as ações. E o verdadeiro amor a Deus não exalta os homens, exalta o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Mesmo quando Deus castiga, é porque ama, como um pai que corrige um filho amado. Hebreus 12:6. Mas quem distorce essa palavra, quem substitui Cristo por criaturas, não escapa do juízo. O diabo está mascarando a verdade. Ele usa emoção, sofrimento, milagres falsos para criar mentiras que parecem santas. E não é só no catolicismo que vemos isso.
Religiões como o Espiritismo também distorcem a verdade, ensinando que espíritos de mortos, muitas vezes chamados de guias ou santos, podem falar, curar, orientar e até libertar. Mas a Bíblia é clara. Os mortos não têm conhecimento de coisa alguma. Eclesiastes 9:5. E não consulteis os mortos, nem os espíritos. Isaías 8:19. Quando homens e mulheres são elevados a santos por tradições humanas, quando pedimos ajuda a quem já morreu, não estamos apenas enganando a nós mesmos. Estamos entristecendo o Espírito Santo, porque ele habita em nós para nos lembrar de Jesus, não para canalizar almas de outro mundo. O Espírito Santo não glorifica criaturas, ele glorifica Cristo. E toda honra, toda glória, todo poder não pertence aos santos feitos pela religião, mas ao Deus vivo, santo, eterno, que sonda os corações, salva os pecadores e é digno de louvor pelos séculos dos séculos. Ao Cordeiro que foi morto, seja o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5:12. Amém. Mas a verdade é esta: só Deus santifica, só Cristo salva, só o Espírito Santo revela. Se você está orando a alguém morto, se você acredita que um jovem pode interceder por você, pare hoje. Volte à palavra, porque a Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Se este vídeo te alertar, deixe um amém, só Jesus Cristo é Senhor nos comentários. Compartilhe com alguém que está seguindo tradições humanas em vez da verdade e se inscreva no canal Bom Pastor, porque aqui a palavra não se curva à mentira. Até o próximo vídeo. Não deixe o diabo substituir Jesus por ídolos. Adore só Deus e a Ele somente sirva. Fica com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.